Meus irmãos em Cristo Jesus, mais uma vez estamos aqui para mais uma aula e aprendemos juntos. Eu sou o pastor Eudicipol Paul e não dos meus pastores Amarildo Martins e Divino Bispo Leandro, vos cumprimento na doce e agradável a paz do Senhor Jesus. Hoje, mais uma vez, nós vamos aprender um pouquinho mais. Hoje nós vamos estar no versículo 3 do capítulo 5 de Mateus, que diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E hoje nós vamos estar pegando esse pequeno gancho e vamos meditar um pouquinho nele. Com o anúncio da chegada do novo reino, lá de Mateus capítulo 4, versículo 17, quando Jesus diz, daí em diante começou a pregar: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Daí para frente, houve-se as interrogações de qual seriam as qualificações para entrar no reino de Deus. E aí nós vamos ver Jesus, quando ele disse que a organização do reino celestial é diferente do reino terreno, até pela natureza, porque lá no outro, ou no reino do mundo, em que o poder é arrancado, é brigado, todos lutam para ter poder e essa sensação, né, do que o reino terreno traz. Jesus vai trazer as orientações, porque há certas condições necessárias para recebermos e vivermos no reino de Deus. E para recebê-la, nós devemos viver segundo os padrões revelados por Deus nas Escrituras Sagradas, e nunca pelos padrões mundanos que nós vemos diariamente nos meios televisivos, nos nossos meios sociais, desde o mais baixo ao mais alto. Vai ter sempre essa briga. Então, a primeira dessas condições é ser pobre de espírito, o que significa reconhecermos que não temos qualquer autossuficiência espiritual, que nós não temos méritos para alcançarmos algo de Deus, e que dependemos da vida do Espírito, do poder e da graça divina para podermos herdar o reino de Deus, o reino dos céus. Esse mesmo versículo lá na Bíblia Mensagem, ele é bem interessante, bem traduzido. Ele diz assim: abençoados são vocês que nada têm para oferecer, quando vocês saem de cena a mais de Deus e do governo dele para a sua vida. Então, esse versículo da Bíblia Mensagem, ele resume bem o que é ser pobre de espírito, é reconhecer que nós somos de fato dependentes da vida do Espírito, é reconhecer que nós de fato dependemos, a nossa autossuficiência é insignificante. Então, no versículo 3 nós já vimos que bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Embora é um tema pouco se falado no que diz respeito ao ser pobre, pouco se ouve desse detalhe do ser pobre de espírito. No versículo 3, algumas versões vai nos trazer esse pobre como humilde de coração. E nós devemos ainda atentar para a diferença entre o espírito e coração. O coração nós não vamos trazer nesse momento, porque o coração é lá no versículo 8 do capítulo 5 de Mateus. Mas antes de entrarmos, de virmos para a igreja, nós não tínhamos conhecimento desses detalhes ínfimos, né? Nós vimos e nós não sabíamos diferenciar entre o coração e o espírito, mas o reino do céu está primeiramente relacionado ao espírito e não ao coração. Aquele negócio de você sentir um friozinho no coração lá, né? Ou de ouvir o coração, isso aí não é muito espiritual, né? Porque, primeiramente, no versículo 3, nós vamos ver que ele não se refere ao Espírito de Deus, mas ao espírito humano. E o espírito humano no reino dos céus é algo muito
muito explorado, né? Porque o Espírito de Deus, ele sonda, ele perscruta, ele busca, ele investiga, tanto o Espírito humano quanto o Espírito de Deus. Então, ser pobre no Espírito não significa ter um espírito pobre, que aí isso aí já dá uma outra conotação, né? Então, ser pobre no Espírito não é mesmo que ter um espírito pobre, porque o espírito pobre, meus irmãos, aí seria algo lastimável, né? Lastimável. Ser pobre de espírito, ele vem de uma palavra grega chamada pitokos. Pitokos, que ele vem de rastejar, esconder-se de medo. Então, aí você já consegue decifrar bastante a essência desta palavra. Ser pobre de espírito, ou no espírito, ou em espírito. Esconder-se de medo, é você ser incapaz, é você ter a insuficiência, o imerecimento de estar na presença de Deus. Ele tem essa palavra pitocose, ele tem a ver com mendigância. Lá em Lucas 14, versículo 13, nós temos a situação de Lázaro também. Nós temos outros exemplos lá em Gálatas. Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 9, Paulo diz dos rudimentos, né? Quando Paulo diz, mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos, fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos? Então Paulo está falando de um grupo de pessoas que conheceram a Deus, viveram o mistério de Deus e aí voltaram para os rudimentos, voltaram para a lei antiga, voltaram para a lei mosaica. É isso que Paulo está falando. Então eles vieram para Deus, viveram algum mistério com Deus. Então, pessoas que foram enriquecidas pelo reino e novamente foram carregados de pobreza. Eles foram enriquecidos por Deus e depois novamente carregados de pobreza. Impotente de se enriquecer novamente, porque essa é uma descrição metafórica da religião dos judeus, judaica, a mosaica. E aí, mas nós somos pobres em espírito e nós somos abençoados, porque, como você já viu, a palavra pitokos quer dizer esconder-se, rastejar, é você sentir-se incapaz, é você precisar de alguém, precisar de Deus. Ser pobre de espírito não é apenas ser humilde, como diz uma outra versão, mas também ser esvaziado em nosso espírito, nas profundezas de nosso ser, não estar apegando às coisas antigas, da antiga dispensação, mas descarregado para receber coisas novas, coisas do reino, porque o reino dos céus é coisas novas. Lembra das parábolas de alguém que encontra uma pérola, ele vai e volta e vende tudo para adquirir? Ou seja, isso é você se esvaziar das coisas antigas para ser cheio, é você ser empobrecido das coisas antigas para ser cheio agora das novidades do reino. Precisamos ser pobres, esvaziados, descarregados nesta parte do ser para compreendermos e possuirmos as riquezas do reino dos céus. Nós precisamos ser pobres, descarregados, para sermos cheios de Deus. Isso implica que o reino dos céus é uma questão espiritual, não material. Abençoados lá na versão da Bíblia Mensagem, quer dizer, abençoados são vocês que nada têm para oferecer. Quando vocês saem de cena, há mais de Deus para o governo de Deus. Então, quando a gente sai de cena, a gente se esconde e aí nós dependemos da misericórdia de Deus. Aí você vê que isso tudo faz a diferença, sermos pobres de espírito para nós sermos cheios de Deus. Lembra lá do homem do fariseu, que ele chega diante de Deus,
Oh, Jesus, o cachorrinho está latindo ali mesmo, me perdoe. Chega diante de Deus e fala assim, eu dou o dízimo, eu faço, e acontece, e eu estou aqui porque eu mereço. E aí, aquele publicano diz, oh, Senhor, eu não tenho nada disso aí. Eu não fiz nada disso aí. Eu não mereço nem mesmo estar aqui. E aí a Bíblia diz que aquele homem saiu justificado, ou seja, quando nós nos escondemos, quando nós reconhecemos que nós não temos nada e que tudo é favor de Deus, aí o reino de Deus é promovido nas nossas vidas. Precisamos esvaziar nosso espírito de todas as coisas antigas que preenchem, das muitas coisas do religiosismo, das vãs filosofias, das coisas, dos muitos espíritos aí que nós somos preenchidos e somos cheios, porque quando nós estamos cheios destas coisas, nós não podemos sermos cheios de Deus, somos impedidos de sermos cheios de Deus. Quando Jesus disse lá no capítulo 4, versículo 17 de Mateus, arrependei-vos porque o reino de Deus se aproxima, porque pouca gente poderia receber a sua palavra porque eles estavam cheios da antiga aliança, estavam cheios dos preceitos, estavam cheios de todas aquelas coisas do Antigo Testamento, e mesmo ele oferecendo a melhor bebida, mesmo ele oferecendo o melhor pão, o recipiente deles estavam cheios, eles não poderiam receber, porque estavam saturados, e não tinham condições, eles precisavam ser esvaziados. Quando o nosso espírito está cheio, não temos capacidade, nosso vasilhão e não tem espaço para recebermos. Portanto, quando o Senhor falou aos seus discípulos lá na montanha, que nós já aprendemos que os preceitos de Deus são perfeitos, e o Senhor levou-os para a montanha ou para o Espírito, para lhes ministrar, eles deveriam ser esvaziados para ser cheios dos novos princípios, daquilo que Deus tinha para oferecer. Então, bem-aventurados são os pobres de espíritos, porque deles é o reino de Deus. Abençoados são vocês que nada têm para oferecer, são pobres. É o publicano que diz, não, eu não fiz nada para estar aqui, eu não mereço estar aqui. Quando vocês saem de cena, há mais de Deus e do seu governo. Então, se esvazie dessas coisas supérfluas para ser cheio de Deus. Todos nós precisamos prestar atenção na palavra de Deus sobre ser pobre de espírito, porque o Senhor, nós temos que pedir a Deus, se isso está sendo difícil para nós, peça a Deus, Senhor, esvazie-me, empobreça-me, para que eu possa ser enriquecido por Ti. Se esvazie das coisas supérfluas, se esvazie das coisas terrenas, se esvazie das coisas antigas, para ser cheios do comando e do governo de Deus. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Glória a Deus. Meus irmãos em Cristo, mais uma vez eu peço, se inscreva no nosso canal, para que você seja notificado, para que ative aquele sininho, o like, né? E com certeza nós vamos aprender muito. Meus irmãos em Cristo Jesus, chegamos ao fim de mais um momento, mais uma palavra. Então, queridos irmãos, se Jesus não nos permitir, estaremos gravando logo mais, né? Um grande abraço, aquele abraço. Glória a Deus.